E falando sobre o teste de proficiência, eu queria passar um pouco para vocês sobre o que eu penso, né? Sobre o motivo que eu acho que é totalmente necessário o estudante, o jovem estrangeiro que mora aqui no Japão, obter ali o N1, o N2 ali do teste de proficiência. Em primeiro lugar, na minha perspectiva, se você é estrangeiro aqui no Japão, você já está na desvantagem quando você se formar e for entrar no mercado de trabalho. Então, quando você for procurar um emprego, né, depois que você for se formar, as empresas elas já têm a tendência de escolher japoneses e rejeitar estrangeiro. Então, enquanto o jovem estrangeiro ele está ali no período, né, no status de estudante, é muito importante que ele consiga o máximo de coisa que possa ajudar ele a subir o nível dele, a subir o ponto dele, né? E só explicando sobre o que são esses pontos, isso aqui é a minha forma de se comunicar com você, não é que existe uma regra, tá bom? Eu quero que você somente capite a minha forma de raciocínio para poder explicar mais ou menos como que eu vejo esse mundo. Por exemplo, o Chugaku. O Chugaku, ele é um ensino obrigatório. Todo mundo tem a obrigação de fazer o Chugaku. Então, se você fez até o Chugaku, então é 0 ponto. Você não fez mais que a sua obrigação. E na sua próxima escolaridade, então, você vai para o Kouko, que é o ensino médio. Então aqui você ganha 1 ponto. E se você se formar o ensino médio, então você vai para a faculdade. Daí na faculdade você ganha mais 1 ponto. Então quem foi na faculdade tem 2 pontos aqui. Só que quando sai da faculdade e você vai ali para o mercado de trabalho procurar um emprego, você vai notar que tem várias pessoas com 1 ponto ou 2 pontos, né? Só que se você é estrangeiro, você tem a desvantagem de ser estrangeiro. Então vai ser muito difícil você conseguir achar um emprego, né? Competindo com essas pessoas que têm 2 pontos, talvez, como você. Então você tem que fazer render esses pontos. E como que você faz para render esses pontos? Então aqui que entra o teste de proficiência. E não só o teste de proficiência, você pode conseguir várias outras licenças. Também tem o Kanji Kente. Ou vamos supor também que na faculdade você teve a chance de conseguir várias licenças, né? Como licença de designer, licença de cuidador de idoso, licença de despachante credenciado, licença de enfermaria, licença de engenheiro também. Então você tem 2 pontos porque você se formou na faculdade, mas você consegue enfeitar esses pontos para poder sobressair na concorrência. Então, o teste de proficiência, ele entra nessa parte, né? Como um tipo de licença assim, para poder provar que você não tem dificuldade na língua japonesa e você quanto mais puder tirar várias licenças, vários testes, várias qualificações, tudo isso vai te ajudar a poder sobressair, né? Por isso que eu acho que, se der, enquanto você está no Chugaku, é muito bom você pegar essa licença, né? Porque é uma licença assim que não é tão difícil e ela vai servir para poder provar daqui para frente que você tem o seu valor ali, só de ter o domínio na língua japonesa. E além disso, a comunicação é um tipo de ferramenta muito poderosa. Você vai usar a comunicação em qualquer área da sua vida. Então, se a pessoa ou a empresa que você precisa de ir atrás para conseguir o emprego, para conseguir se encaixar em alguma coisa, a comunicação que vai te levar para qualquer lugar também. Mas até aqui eu falei para vocês sobre um tipo de caminho profissional, onde que o estudante ele consegue ali a escolaridade e consegue seguir ali um tipo de carreira sendo contratado por alguma empresa. Só que também a gente não pode esquecer que existem outros caminhos. Existe o caminho também da profissionalização, onde que você não precisa de ir na faculdade, mas você pode se aprofundar em uma área e pegar todas as licenças para poder trabalhar em específico local. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem algum tipo de técnica ou algum tipo de profissão, ou conseguem também oferecer algum tipo de serviço específico em alguma área, né? E essa pessoa mesmo pode fazer a sua própria empresa. E se ela faz a sua própria empresa, né, por causa de algum tipo de talento, algum tipo de área assim que ela se aprofundou, então no caso essa pessoa, ela não tem aquela necessidade de ter a faculdade. Ela pode simplesmente se aprofundar nessa área e ser um profissional nesse ramo talvez, né? Mas mesmo assim, se você vai por esse caminho que não precisa de faculdade, você pode ter ali o teste de proficiência, que isso vai te ajudar muito na parte da credibilidade quando você for atrás dos clientes, quando o seu cliente for uma empresa também. Então, em qualquer caminho que você vai seguir, tanto o caminho profissional onde você é contratado por uma empresa grande, uma empresa assim renomada, ou tanto o caminho que você vai seguir você mesmo fazendo o seu serviço, você mesmo fazendo a sua empresa, os dois também, eu acho que vale muito a pena você ter o teste de proficiência. E eu penso também, né? Agora eu sou intérprete, eu sou tradutor também, e eu tenho o N1.
Tem pessoas que falam que a partir do N2 a pessoa pode ser intérprete, mas se você for um intérprete N1, então você vai poder ter mais orgulho na sua profissão, você vai ter mais coragem, você vai ter mais chance também de poder ali estar exercendo vários trabalhos também. E os clientes também, eles vão ter mais confiança em estar contratando o seu serviço, né? Então era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que eu tenha passado alguma coisa legal para vocês. E muito obrigado e tchau!